Queridos irmãos, queridos amigos, é sempre uma alegria podermos nos reunir em nome de Jesus para cultivar justamente esses ensinamentos que Ele nos trouxe e que convive com o planeta Terra já há 2000 anos. Na verdade, a assistência espiritual dada à humanidade sempre foi presente, mas a presença de Jesus entre nós, quando Ele veio, marcou na história da humanidade um novo período. E esse período que nós estamos vivenciando ainda está longe de ser bem aproveitado como deveria. Quando Kardec codificou a doutrina espírita e publicou o Livro dos Espíritos, ele também trabalhou logo em seguida na revisão ou modificação estrutural do Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, e também trabalhou na construção do Livro dos Médiuns. E depois que ele fez isso, ele também se retirou um tempo, ficou sozinho para estruturar e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente lê no começo da justificativa da escritura do Evangelho uma colocação de Kardec que é muito interessante, que está na tradução do Herculano Pires, no final, na contracapa, dizendo o seguinte, que esse Evangelho, contendo a explicação das máximas do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. E aí ele dividiu o Evangelho de Jesus em 5 partes, dizendo o seguinte: podemos dividir as matérias contidas no Evangelho, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras da igreja. E quinto, o ensino moral. E aí ele diz o seguinte: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, a moral, constitui inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos podem abrigar-se, por mais diferente que sejam suas crenças. Essa frase de Kardec, essa análise de Kardec, ela é muito significativa. O que significa que todas as religiões de natureza cristã e as outras que não têm a origem nos ensinamentos diretos de Jesus, mas todas têm origem cristã, porque Jesus é o diretor espiritual do planeta desde sempre, e todas as correntes espiritualistas e religiosas do mundo guardam intimidade com a sua manifestação invisível entre nós. Deverão, portanto, todas elas convergir nessa parte, na parte moral. Se o ensino moral fosse discutido, as religiões teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegou mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Então, olha, essa é uma análise também interessante, não é, que a gente pode fazer das religiões ditas cristãs. Elas estão muito mais ligadas à parte mística do que à parte moral, que redunda em conduta do ser humano.
Para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. O princípio de todas as relações fundadas na mais rigorosa justiça. Nós hoje então vamos falar sobre a justiça. Dessa forma foram reunidos nessa obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de cultos. É muito bonito Kardec ter tido essa percepção, se retirado, deixou a sua esposa Gabi cuidando da sua casa, saiu para fora da cidade, reuniu-se com os espíritos superiores, sob o comando do Espírito Verdade, e escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós olharmos o índice do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrá-lo quase todo no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que constitui exatamente o Sermão do Monte. Olha que lindo! O Sermão do Monte representa a estrutura moral dos evangelhos, muito bem descrita no Evangelho de Mateus, de forma completa. Começa com as bem-aventuranças, mas depois vem alinhavando todo o comportamento que nós devemos ter diante da nossa realidade de espíritos imortais. Então, se vocês quiserem conhecer os ensinamentos de Jesus e não têm o hábito de ler o Novo Testamento, porque o espírita acha que a Bíblia é só livro dos outros, e está enganado. A Bíblia é um repositório de lições espirituais entremeados com as interpretações e com as histórias humanas. Mas o Novo Testamento, no Evangelho específico de Mateus, que é o primeiro que aparece no Novo Testamento, se vocês pegarem o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 e fizerem estudo sistemático desses 3 capítulos, todos ficarão profundamente bem informados sobre os conceitos morais que a humanidade inteira precisa ter. Então é muito bom isso. Obviamente que o Evangelho segundo o Espiritismo, por isso mesmo, facilita o nosso trabalho, porque Kardec foi extraindo do Sermão do Monte lições, foi comentando com a estrutura de interpretação dele mesmo e depois selecionando mensagens do mundo espiritual escrito pelos espíritos para completar a interpretação daqueles ensinamentos. Então, no Evangelho a gente vê 3 visões. A visão de Jesus, traduzida pelo evangelista Mateus. A visão kardeciana da mente lúcida e evoluída de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. E depois as mensagens dos espíritos tratando daquele tema constituinte de cada dos capítulos. Então, não tem como não aprender. Basta que a gente se disponha a tomar esse livro com seriedade e estudá-lo atentamente. Como ele menciona
que nessa estrutura de conhecimento a gente enxerga a justiça divina, nós vamos então focar só sobre esse tema hoje, para que a gente possa entender com clareza o princípio de justiça divina, que é muito interessante. Então a gente abre o Novo Testamento, isso aqui é um Novo Testamento, tá certo? Extraído, né, da Bíblia. É só o Novo Testamento e mais algumas poucas coisas que essa sociedade internacional gideônica, não é, que é um grupo de pessoas, tem feito para difundir o Evangelho em todos os lugares. Em qualquer hotel que vocês entrarem, vão encontrar no quarto de vocês um Novo Testamento, pelo menos, desse tipo, ou às vezes a Bíblia inteira. Trabalho desse grupo de pessoas, que a gente não avalia a importância, porque eles trabalham em silêncio. E aí a gente pega, não é, no capítulo 5, justamente onde começa o Sermão do Monte, mas pulando a primeira parte, que depois eu vou voltar nela, a gente lê lá a seguinte coisa: uma afirmativa de Jesus falando sobre o mandamento não matarás. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo, isto é, estará sob a pena da lei. Eu, porém, vos digo, aquilo era um ensinamento de Moisés. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, significa louco, será réu do sinédrio, do julgamento religioso. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quer dizer, Jesus está deixando claro que a conduta humana de relação entre os homens é muito mais importante do que a laudação ou adoração material que fazemos ao nosso Criador. Importante isso. E aí vem uma outra frase que nós vamos analisar em detalhe. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Essa é a tradução, não é, desse evangelho. Kardec pega esse mesmo trecho no capítulo 10 do Evangelho segundo Espiritismo, no subtítulo Reconciliar-se com os adversários, no capítulo Bem-aventurados misericordiosos, que é uma das bem-aventuranças da primeira parte do capítulo 5, ele diz o seguinte, na tradução de Herculano Pires: concerta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, o ministro da justiça, e sejas mandado para a cadeia.
Em verdade te digo que não sairá de lá enquanto não pagares o último ceitil. Para quem não sabe, ceitil era a menor moeda de valor da época de Jesus. Alguém tem algum centavo aí no bolso? É essa moeda que a gente, no Brasil, desvalorizou a tal ponto que ela não tem significado de troca na nossa vida econômica. Até esse centavinho. Isto é, justiça divina é precisa, exata, tão exata quanto é o movimento do nosso planeta em torno de si mesmo e em torno do Sol na sua trajetória orbital. Nós temos certeza que o nosso ano de 2023 será e está constituído de 12 meses. E o de 24 também, o de 25 também, o de 2200 também, qualquer deles. Porque a Terra vem fazendo isso sob uma lei, que é também lei divina, que nós conhecemos como lei gravitacional. Precisa. As leis de Deus são todas precisas. Depois nós vamos ver em outro ensinamento de Jesus essa precisão. Mas aí a gente lê a interpretação de Kardec. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra de nossos inimigos, porque a morte não faz mudança de sentimento, só tira a gente da vida física e coloca na vida espiritual. É uma porta, sem banho miraculoso. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor, para que não suceda, lembrando, que ele, o adversário, te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro de justiça, e sejas mandado para a cadeia, e pagarás até o último ceitil. Olha só o mecanismo da justiça divina. Os espíritos, relembrando, vingativos, perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor, porque não houve reconciliação. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio, morto o cão acaba a raiva, porque isso é uma profunda ilusão. Mata-se o corpo, mas o espírito continua. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo numa próxima encarnação, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta.
Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram ou, se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenha praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a sua boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar, porque às vezes a gente perdoa, mas o outro não aceita o perdão. Mas ainda assim, a gente fica protegido pela lei de justiça, porque ela é precisa. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Não há ensinamento mais claro do que esse. Kardec é objetivo ao analisar essa colocação tão bem posta por Jesus. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quer dizer, não deixa a reconciliação para o futuro, porque se deixar a reconciliação para o futuro, ela vira o quê? Vira expiação. Nós não estamos no mundo de expiação e provas. Por que que nós estamos no mundo de expiação e provas? Porque nós deixamos a reconciliação para depois. A nossa linguagem é: fiz, está feito, se ele passar na minha frente, faço de novo. Não é assim? Isto é, nós justificamos em nós, e aqui a justificação é entre aspas, porque não é justiça, a nossa atitude ofensiva. Então seremos entregues ao juiz. Que juiz é este? Senão as consequências naturais do ato de ferir aqueles que igualmente conosco, orgulhosos e vaidosos, se tornam nossos inimigos e vêm cobrar de nós, esperando oportunidades convenientes para nos ferir naquilo que é mais sagrado, mais importante para nós, ou a nós mesmos nos nossos interesses, ou naqueles que são nossos afetos, que também vulneráveis por atitudes ainda sem equilíbrio, se tornam instrumentos do nosso sofrimento. E é muito comum, às vezes, os pais dizerem assim: meu filho sofre e eu sofro junto com ele, por que será que eu fiz para merecer isso? Será que Deus me esqueceu? Ao contrário, se o sofrimento chega é porque Deus lembra.
emprestando para nós uma lei de responsabilidade, chamada lei de causa e efeito, que justamente e precisamente, ceitil a ceitil, centavo a centavo, vai esperar de nós a reconciliação plena. É assim que funciona a justiça divina. Não há cobrador, senão nós mesmos. E enquanto na nossa consciência tiver um ceitil de dívida, teremos que ressarci-la, mesmo que pareça sem importância. Às vezes uma palavrinha ofensiva que a gente usa no momento de desequilíbrio fere profundamente o coração alheio. E às vezes fere aqueles a quem a gente mais ama. E a gente planta ali uma semente chamada mágoa. E aquela mágoa que está plantada no coração do outro, que ainda não sabe perdoar, vira uma fonte de enfermidade do espírito para o corpo físico. A medicina tem descoberto profundamente essas relações hoje. E geralmente essas doenças graves, principalmente de origem cerebral, têm que ver com sentimentos desajustados. Parkinson, Alzheimer, mal de Hudson, todas essas doenças psíquicas têm que ver com processos de abrigar no nosso coração o sentimento do adversário. Porque aquele que nos fere, nós o tomamos como adversário. Muitas vezes o pai, uma mãe diz assim: nossa, eu criei meu filho com tanto amor, ele me fala um absurdo desse, como me fere profundamente. E a gente abriga aquele ato aparente de ingratidão no nosso coração e ficamos doentes, porque não sabemos reconciliar. O exemplo máximo de Jesus para nós na reconciliação é o ato da cruz. Quando ele olha todos aqueles ali à volta dele, ele crucificado, ele se dirige a Deus, o nosso Pai Celestial, e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja a atitude de Jesus. Ele não disse: eu perdoo vocês porque vocês são ignorantes. Ele pede a Deus, porque ele não se sentiu ofendido. Porque quem tem verdadeiro amor, a compreensão aguda da relação do seu sentimento com o outro, não espera do outro aquilo que ele não pode dar. Por isso não se ofende. Por que é que Jesus disse para Pedro: não vos digo que perdoes o teu irmão que erra contigo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, perdoe até você não se sentir mais ofendido. Porque a partir daí, o que ele fizer não te ofende mais, não há motivo para perdão. Quando uma criança, filho nosso, faz alguma coisa que a gente pediu para ela não fazer, nós não ficamos ofendidos, no máximo desapontados, mas não ofendidos.
Porque ele é uma criança. Por que a gente interpreta um adulto que não sabe o que faz como adulto, se ele não passa de uma criança espiritual? Vejam, é uma questão de saber enxergar, de saber observar. Então, se a gente quiser ir para um mundo de regeneração, nós não podemos mais criar para nós motivos de expiação. Porque no mundo de regeneração, a diferença entre ele e o mundo de expiações e provas é que tudo que existe no mundo de expiações e provas, uma parte vai existir no mundo de regeneração, porque é uma transição ainda lenta. Quem está no primeiro colegial ainda aprende coisas que está na primeira parte dos ensinamentos, porque vai repetir. Então, no mundo de regeneração, a única coisa que não passa do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração é a expiação. As provas vão existir, as tarefas vão existir e o aprendizado continua. Mas no mundo de expiações e provas tem a expiação. Por quê? Porque nós deixamos para trás a oportunidade da reconciliação. Então, no mundo de regeneração, vai haver ofensas? Vai. Mas a gente vai se dar conta imediatamente e vai reconciliar, para não ficar para o futuro. Porque se a gente fizer isso, volta para o mundo de expiações e provas. É simples assim. Não há dificuldade de entender essas coisas quando nós pensamos como espíritos imortais que somos. Mas fica incompreensível se nós pensamos como um homem material, como um indivíduo que vai viver só essa vida. Então, descobrir-se espírito e pensar como espírito e agir como espírito imortal faz toda a diferença no nosso processo evolutivo. E é por isso que a doutrina espírita é de fundamental importância para nós, porque o que ela faz é descobrir na gente que a gente é um ser espiritual e não homem e mulher. Nós não somos homens e mulheres, nós estamos homens e mulheres provisoriamente enquanto espíritos encarnados. Porque vestimos uma roupa material estruturada pela estrutura atômica da matéria, que constitui as moléculas, base da vida das nossas células, para temporariamente, utilizando esse arcabouço material didático, aprendermos a viver como espíritos imortais. Então, a justiça divina não comete erros, e nem poderia ser assim, porque que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Ora, inteligência suprema, para ser suprema, não pode cometer nenhum erro. Portanto, não há sofrimento, consequência de nossas ações injustas. E aí a gente vai para a primeira parte do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e no versículo 6 a gente lê assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão saciados. Por favor, quem é que tem fome e sede de justiça aqui dentro? Levante a mão. Coragem. Eu queria que todo mundo levantasse a mão. Veja que coisa interessante. Por que Jesus disse isso? Para quem Jesus disse isso? Bem-aventurados que têm fome e sede de injustiça, porque serão saciados. Quem é que não se acha injustificado em alguma situação? Todos, porque todos deveriam ter levantado a mão. E todos nós queremos que a justiça venha em nosso benefício, de fora para dentro. Esse mundo é injusto, eu queria viver no mundo justo. Você é justo o suficiente para merecer um mundo justo? Ora, se Deus é a inteligência suprema, a justiça dele está se fazendo sempre. Portanto, não há ninguém injustiçado. Há? Vocês concordam comigo? Há alguém de fato injustiçado? Se houver, é porque Deus é injusto. Correto? Então, por que Jesus disse isso? Para quem Jesus disse isso? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A gente vai pensar assim, afinal de contas Jesus falou para todos, porque todo mundo se acha injustiçado. Então todo mundo é bem-aventurado. E cadê a bem-aventurança? Por que ela não chega? Não faz sentido, não é? O que é que Jesus realmente quis dizer com isso? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha, fome é um negócio doído. Alguém aqui já passou fome? Assistam Pelados e Largados, e vocês vão ver a pessoa 21 dias sem comer direito. Elas passam de 60, 70 quilos para 35 quilos, 40 quilos. Fica pele e osso, aquilo é fome. Fome e sede de justiça é uma frase forte que Jesus utiliza. Muito forte. Aqueles que têm fome e sede de justiça. A gente não aguenta ficar 3 dias sem beber água, começa a morrer por desidratação. 3 dias. Ficar sem comer, a gente aguenta mais ou menos 1 mês. Mas sem tomar água, a partir do 3º dia, você já começa a morrer. Então, quando Jesus usa a imagem forte desse jeito, ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa sentir muita fome e sede de justiça. Quando a gente tiver assim, a gente será saciado. Aí quando é que nós vamos nos sentir assim? Quando a gente olhar para dentro da gente, se enxergar espírito imortal e entender que todo o nosso sofrimento e prisão da vida terrena são consequências das nossas escolhas equivocadas, que a gente não reconciliou com elas do passado. Então eu sou um indivíduo cativo das consequências das minhas más escolhas ao longo de milhares de encarnações.
Portanto, se eu não quiser me libertar disso, pedindo a Deus que me dê forças e me traga logo as consequências para eu ficar livre, eu não serei saciado. Então Jesus está dizendo para nós, no momento em que nós nos descobrirmos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Isso é fome e sede de justiça. Portanto, a maioria de nós, sem fazer julgamento, me coloco junto com vocês, ainda não chegou nesse estágio. Porque qualquer dorzinha de cabeça, ou qualquer sofrimentozinho, a gente já corre para o analgésico. E se a gente puder descobrir um Doril que tomou, sumiu, é esse que é bom. Porque ele não aguenta 2 minutos de dor de cabeça. Apesar da gente ficar com raiva, apesar da gente abusar da alimentação, apesar da gente abusar da bebida alcoólica, apesar da gente abusar do nosso sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, que são todos ações que nós fazemos contra nós mesmos. Porque quando Jesus diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar a si mesmo é de fundamental importância para a gente amar o próximo. E se a gente faz isso com a gente, o que a gente espera para os outros? O que a gente deseja para os outros? Se eu sou capaz de exceder na alimentação, exceder em todas as atividades minhas, castigando o meu próprio corpo, gerando em mim consequências para o dia de amanhã. Eu não consigo sequer reconciliar comigo mesmo. Então veja, a justiça divina, ela é intrinsecamente colocada dentro da nossa realidade como um ato natural, consequência das minhas escolhas. Então, quando a gente vem ao centro espírita porque está obsediado, a gente não tem que pedir, afasta esses espíritos de mim. A gente tem que ter fome e sede de justiça, para me dê força, para eu pedir perdão e abraçá-los como meus amigos, como eu devia ter feito antes. Porque assim eu transformo esses inimigos em amigos e não terei mais problema, ficarei livre, serei saciado na minha fome e sede de justiça. Entenderam qual é o mecanismo? Religião nenhuma vai tirar de nós essa responsabilidade. O sangue de Jesus derramado não nos liberta disso. Porque Jesus é duro aqui. Se chamardes raca ao irmão, já sereis punido. Se chamá-lo de louco, já está desrespeitando ele. É muito mais significativo do que a gente feri-lo diretamente. Quando a gente pensa mal de alguém, a gente adultera com aquela pessoa. Então a gente está em si mesmo se adulterando, criando para a gente, pela escolha do sentimento que a gente abriga no coração, uma consequência. E se esse sentimento não for de amor, o resultado é, até o último ceitil, sofrimento. Isso é justiça divina. Na parábola do joio e do trigo, Jesus deixa nessa lição muito clara
a precisão da justiça divina. Eu vou ver se acho aqui para ler para vocês. É o capítulo 10, não, capítulo 13 de Mateus. Isso, no versículo 24, capítulo 13. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu tempo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar o joio? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Olha só que precisão. Joio e trigo são duas plantinhas muito parecidas. Se você vai arrancar o joio, pode arrancar um trigo pensando que é joio, isso é injusto. Então, não façam isso. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo, todo ele, ajuntai-o no meu celeiro, sem perder um trigo. Então a justiça divina não pune o pai no filho, porque é injusto. O filho não tem responsabilidade da ação do pai. Então não há essa punição, não há essa consequência, a menos que o filho seja cúmplice. Como é que a gente vai saber isso? Porque as famílias são feitas dos espíritos endividados entre si nos complexos da vida humana. Então veja, por que o Senhor espera que eles possam frutificar primeiro? Porque o fruto do joio é diferente do fruto do trigo. E aí dá para escolher sem dúvida alguma. Você colhe o joio pelo fruto dele. Ora, quando a gente vê uma pessoa, a gente não sabe se ela é boa ou má. Nós nos confundimos uns aos outros. Não sabemos quem é bom, quem é ruim. Mas quando a gente age, a gente mostra que veio. E a nossa ação é o nosso fruto. Então é preciso que a gente tenha a liberdade plena de ação para mostrar o que é que nós temos dentro de nós. Nos revelemos, ou como joio, ou como trigo. E é essa a época que nós estamos vivendo isso. Porque hoje nós temos plena liberdade de ser o que quisermos. 50 anos atrás não era assim. Antes do movimento hippie não era assim.
a sociedade vigiava uns aos outros. Eu me lembro ainda, na minha fase infantil, que mulher desquitada e homem desquitado não tinha valor social. Porque nenhuma família digna deixava uma filha que era preciosa casar com um homem desquitado. E vice-versa. Não era assim? Hoje não se casa, se junta. Se junta, se separa sem ninguém se dar conta disso. Liberdade plena. Hoje as pessoas fumam droga na rua sem pena nenhuma. As pessoas saem bêbadas dos barzinhos sem nenhum problema. Acabou a censura social, ela está minimizando cada vez mais, porque é hora da frutificação. Porque é a hora da ceifa, da separação. Primeiro serão colhidos o joio e colocado em separado para a queima. E aí então aproveita-se todo o trigo, sem perda de nenhuma, porque a justiça divina é precisa, ninguém sofre sem merecer. A gente entende essas lições de Jesus graças à doutrina espírita, porque é ela que nos faz pensar, enxergar, como dizia Jesus, com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir, isto é, aquelas pessoas que ouviam Jesus tinham olhos e ouvidos, mas não tinha percepção espiritual. Ainda, alguns tinham, outros não, por isso Jesus dizia sempre: veja e ouça quem pode, quem percebe como ser espiritual. Mas eram poucos. 2000 anos se passaram. Todos nós que estamos aqui à busca das verdades espirituais e descobrindo-nos como espíritos imortais, passamos a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque começamos a analisar as coisas como espírito imortal. E entendemos que fome e sede de justiça é vontade de crescer mais rápido, de se libertar das correntes que nos prendem na trajetória espiritual por causa das nossas expiações, porque não nos reconciliamos com os adversários antes, em tempo, enquanto estávamos a caminho com eles. E que não é hora mais de fazer novos adversários. Como é bom a gente saber disso. Como é importante a gente sair daqui hoje para nossa casa com a consciência clara de que nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos, que não temos o direito de reclamar do nosso Pai Celestial, que é providência divina, que nos dá tudo que a gente precisa. Tudo. Não nos falta absolutamente nada. Porque cada um de nós está no justo e preciso, ceitil por ceitil, no lugar próprio para o melhor trânsito evolutivo que a gente pode fazer. Então, nada de reclamação. Espírita, que se diz espírita, não reclama.
agradece e se esforça para fazer o melhor com o que tem em mãos, porque é aquilo que a gente precisa. Ninguém nasceu no lar errado, ninguém tem a mãe errada, o pai errado, a sogra errada, o sogro errado, o filho errado. Nós estamos justamente colocados na família, na sociedade, na comunidade que nós merecemos. Não adianta falar do governo, falar do prefeito, falar do presidente, falar de quem quer que seja. Nossa evolução não depende deles. A nossa evolução depende somente de nós mesmos. Por isso Jesus disse com clareza: a cada um é dado segundo as suas obras, perfeita justiça. Queremos um mundo de regeneração? Construamos ele regenerando-nos, porque não virá de graça. É conquista individual de cada um. O processo seletivo entre joio e trigo será e é feito, está sendo feito, pelos valores que cada um se apresenta. É a dura verdade, mas a melhor verdade que a gente poderia ter, porque eu escolho para onde vou. Cada um escolhe para onde quer ir. Que Deus nos dê muita força para a gente usar esses dois critérios que Jesus coloca para a nossa conduta. Vigiai, primeiro, e orai, segundo. Não é orai primeiro e vigiai segundo. É vigiai primeiro, isto é, tome tento, esteja alerta para o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E peça a Deus, na oração, forças para você pensar bem, sentir bem e agir bem. Que assim seja.